Esse vai ser o shutdown do governo brasileiro. A gente vai continuar monitorando, acompanhando essas movimentações. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade condicional ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão em 2022 pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e por coação no curso do processo ao proferir ofensas e ameaças contra ministros da Corte Suprema. Com a decisão de Moraes, o ex-deputado terá de cumprir algumas exigências, entre elas usar tornozeleira eletrônica. Está proibido de entrar em contato com outros investigados e também proibido de usar redes sociais ou então grupos de aplicativos de mensagens. Moraes determinou que Silveira terá um prazo de 15 dias para comprovar que obteve alguma ocupação lícita. Nelson Kobayashi, comentarista, advogado, decisão de Alexandre de Moraes concedendo liberdade condicional ao ex-deputado Daniel Silveira. Como dissemos, terá de cumprir aí algumas medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes acatou, inclusive, a sugestão da PGR, né, Koba? Agora, isso só foi possível porque o ex-deputado cumpriu 1/3 da pena e também pagou uma multa que foi imposta a ele, não foi? É isso, Caniato. A liberdade condicional, ela é um direito. Então não é nenhum favor, nenhum benefício que o Supremo ou o ministro está dando para o Daniel Silveira. É um direito dele. Aliás, não só dele, de qualquer pessoa que esteja cumprindo pena. Quando se chega a determinado patamar da pena, isso varia, inclusive, isso pode ser 1/3 para primário, metade para reincidente, em crimes hediondos isso vai para 2/3, enfim, vai mudando de acordo com a gravidade e o histórico de cada um dos apenados aí. E quando há não só esse prazo já cumprido, mas como alguns outros critérios até subjetivos de bom comportamento, que significa não ter falta grave, que significa ser uma pessoa que não coloque risco à sociedade, ele tem direito. E no caso dele, ele já tem direito há muito tempo. A crítica aqui é em relação ao atraso. Já há quase 2 meses o Daniel Silveira já deveria estar em livramento condicional. E isso demorou muito tempo. Não sei se por uma demora da defesa, se por uma demora do trâmite no Supremo Tribunal Federal, que está se tornando uma grande vara de execução penal e está deixando de ser uma corte constitucional. Enfim, ele está tendo esse direito porque a lei dá esse direito a ele, o livramento condicional. E não só... Por que é condicional? Tem umas condições que a própria lei impõe, como não pode deixar comarca sem autorização do juiz, não pode frequentar determinados lugares, até de madrugada, enfim, e algumas outras condições que o juiz pode, a critério dele, dar. E no caso do Daniel Silveira, algumas condições interessantes. Por exemplo, ele deve se apresentar semanalmente ao juízo para comprovar que não fugiu da comarca. Em todo o Brasil, para todos os outros presos, a regra, o comum, o normal, é uma apresentação mensal, mas para ele a apresentação é semanal. Ou seja, até nessas condições nós temos visto uma rigidez maior em relação ao Daniel Silveira. Não pode usar redes sociais, não pode se comunicar, não pode dar entrevistas, o que também é interessante, porque não há muita justificativa para isso, justificativa legal, não há alguma justificativa constitucional para esse impedimento de manifestação. Enfim, algumas condições que o Daniel Silveira vai agora ter que cumprir para usar desse benefício legal, desse direito que é o livramento condicional. Pois é, bons pontos destacados pelo Koba, e uma das medidas impostas é justamente a proibição de contato com os demais investigados nessa apuração que avança, né, da Polícia Federal, mas que naturalmente o inquérito foi enviado para a Procuradoria-Geral da República, mas nesse rol de investigados inclui também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que naturalmente tem alguma relação com Daniel Silveira. Você, Dávila, suas análises a respeito da liberdade condicional que foi autorizada para Daniel Silveira, ex-deputado federal. Bom, o Kobayashi fez um ótimo levantamento aí do que isso significa, e eu fico feliz que o Supremo está cumprindo a lei. Aliás, é isso que o Supremo devia fazer, cumprir a lei e a Constituição. Agora, por outro lado, eu fico triste de estar aqui aplaudindo o Supremo por ter cumprido a lei, porque muitas vezes o Supremo não anda cumprindo a lei. Então, isso mostra um pouco essa dicotomia da realidade que vivemos hoje no Brasil. Politicamente, como essa autorização para a liberdade condicional de Daniel Silveira pode contribuir para esse momento? Os ânimos poderão ficar mais
arrefecidos, Mota? Candidato, eu tenho dificuldade de comentar o caso do deputado porque ele excede a minha capacidade de raciocínio. Então eu vou tentar fazer um comentário em abstrato. Eu acompanho a história brasileira há mais de 50 anos. Eu acompanho o desempenho da justiça criminal brasileira há uns 15 anos, mais ou menos. Eu nunca vi nada parecido com esse caso. Para mim, a parte mais impressionante foi a que o Koba mencionou. O ex-deputado está proibido de utilizar as redes sociais, aplicativos de mensagem e de dar entrevistas. Esse caso me lembra o que disse Heleno Cláudio Fragoso no seu livro Advocacia da Liberdade. Está na página 12. Ele diz o seguinte: sempre foi muito mais fácil para os tiranos perseguir os inimigos políticos, não mudando a lei, mas sim os juízes que deveriam julgá-los. Essa frase é citada por Hélio Gaspari no primeiro volume da sua série sobre o regime de 64, intitulado A Ditadura Envergonhada. Agora, Koba, você elencou algumas coisas que talvez não sejam comuns, né, em uma decisão tomada. Caberia, então, a Daniel Silveira e sua defesa fazer uma solicitação formal para tentar alterar esses dispositivos impostos a ele, ao invés dessa presença semanal, poder ir qual é o órgão que ele precisa comparecer? Ao juízo, que nesse caso está delegado para o território onde ele mora, né? Sim, ao invés de toda semana, talvez uma vez por mês, é possível formalizar um pedido de alteração dessa decisão? Ele pode pedir, pode ser indeferido, ele pode recorrer aos pares do ministro relator. A questão é quando isso vai ser julgado, enfim, eu acredito que diante das circunstâncias do caso em específico, ele está muito feliz de estar, pelo menos, com acesso ao livramento condicional. Eu queria citar só um outro ponto, Caniato, que é muito interessante, que você falou de alguns fatos incomuns nessa decisão, um trecho comum em relação às decisões do STF, mas incomum em relação às milhares de decisões que a gente tem no Brasil todos os dias, que é a incomunicabilidade com os outros investigados. Não tem em lugar nenhum, nem da Constituição e nem da lei, a proibição dos réus se comunicarem. Isso não existe, nem na Constituição e nem em lei nenhuma, nem no Código Penal, nem no Código de Processo Penal. Aliás, isso não deveria nem ser questionado, porque além de não ser proibido, é um direito a comunicabilidade entre os réus. Esse negócio de que réu, o investigado, não pode combinar a versão, não existe. Aliás, o réu, o investigado, ele pode até mentir. Isso é corolário do direito ao silêncio, que esse é constitucional. Se ele pode ficar em silêncio, ele pode mentir. E se ele pode mentir, ele pode combinar a versão. Ele pode se comunicar, não tem proibição. Isso tem sido muito comum nas decisões do STF, à medida em que todos os outros juízes criminais, praticamente, todos estou exagerando, mas a grande maioria, não aplicam isso. Ou seja, a gente tem todos os dias ladrões, a gente tem sequestradores, a gente tem estupradores se comunicando, inventando versões com os seus corréus, normalmente todos os dias como exercício de direito de defesa, e lá no Supremo Tribunal Federal isso tem sido constantemente proibido ao arrepio da lei e da Constituição. Agora, e esse prazo estipulado de 15 dias para que ele possa comprovar que conseguiu alguma ocupação lícita, um trabalho, é isso? Sim, e na verdade no caso dele em específico ele até demonstrou que tem 2 propostas de emprego. Então, como ele já demonstrou que ele tem condições de subsistência fora do ambiente prisional, foi concedido a ele esse prazo justamente para comprovar o que ele mesmo alegou, que é a condição de sobreviver trabalhando fora do ambiente prisional. Claro que a gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos e também qualquer novidade a gente traz aqui na programação.